Abençoe. Boa noite, igreja. Que a graça e a paz de Jesus esteja com todos vocês. Que alegria é podermos estar aqui nessa noite. Muito bom poder ver quem venceu aí a preguiça, como a gente aprendeu de manhã e veio, né? Esse é um culto muito especial, meus irmãos. Nós temos falado já algumas semanas sobre como esse culto era especial, porque ele é o culto dos vocacionados. Talvez você chegou aqui estranhando um pouco os movimentos que estavam acontecendo ali embaixo, né, sem entender o que estava acontecendo, e a gente já vai poder compreender o propósito desse culto. É um culto bem diferente. Você vê que todas as palavras e momentos que foram feitos aqui foram voltados para essa temática do servir. E o nosso desejo como igreja e como liderança é que nós possamos viver uma realidade onde o servir é o cumprimento da vocação de Deus para as nossas vidas. E dentro desse culto a gente vai estar tendo a Feira dos Vocacionados, onde você vai poder conhecer ali um pouco das áreas, e os líderes já vão apresentar um pouco aqui, mas quero contar um pouco do que é o Vocacionados e apresentar para vocês os princípios do porquê nós servimos e como nós entendemos o que é o servir aqui na nossa igreja, né? Há mais ou menos 2 anos nós chegamos aqui e uma coisa que o Senhor me direcionou logo que eu cheguei aqui era que tudo que eu fosse fazer, o que eu fosse ensinar para as pessoas que fossem servir aqui, não poderia ser nada baseado simplesmente no conhecimento ou nas experiências que eu tinha tido, mas que deveria partir da vocação que Deus me deu e de um direcionamento do Espírito Santo. E que tudo que a gente aprende na nossa caminhada, mas o Senhor direcionou que o vocacionados em específico, ele deveria ser fundamentado no direcionamento do Espírito Santo. Então, quem chegou aqui e servia em outros lugares em determinadas áreas, e talvez você viveu uma experiência dessa de se encontrar servindo numa área que você nunca serviu. Eu passei por isso em algumas áreas aqui. Eu, por exemplo, servi na sonoplastia, meus irmãos. Caiu alguma coisa ali. O Espírito Santo está aqui. Eu servi na sonoplastia, meus irmãos. Amém, Espírito Santo está aqui. Mas algo que eu nunca imaginava era servir na sonoplastia, porque eu não tenho conhecimento musical nenhum, e nem na parte operacional ali da mesa, e o Senhor me direcionou a isso, porque eu entendi que o servir ele não tem a ver com as habilidades que eu tinha, e muito menos com a capacidade que eu tinha, mas o servir ele era uma resposta a um Deus que nos serviu. E o Vocacionados ele surgiu já no primeiro ano que nós estávamos aqui, e o Senhor foi nos direcionando sobre a estruturação de várias áreas, e você pode perceber, a gente está aqui há mais ou menos 2 anos, e a gente tem falado sobre essa questão do servir, mas nada em específico, porque esse é um momento, acho que a gente sonhou durante todos esses 2 anos, sobre como nós iríamos viver esse momento, e não simplesmente fazer por fazer. Porque o servir ele não tem a ver com esse cumprimento de uma função, mas cumprir essa vocação que Deus deu para cada um de nós. E para que isso seja uma verdade no nosso coração, e no coração da nossa igreja, na cultura da nossa igreja, nós precisamos ter muito claro no nosso coração a chamada do nosso Senhor ao serviço. E eu quero compartilhar o texto base do Vocacionados, que está lá em 1 Pedro 4,10. Eu vou ler também depois Efésios 4,16, mas o texto base ele está lá em 1 Pedro, que diz assim: sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. E agora Efésios 4,16, que diz assim: de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação em amor. Amém? Esses 2 textos, eles fundamentam o que nós entendemos como igreja do que é o servir. Porque ele vai falar sobre, sim, o movimento de servir e de cumprir uma tarefa que nós temos ali, mas principalmente do entendimento de que somos parte de um mesmo corpo, onde cada um tem uma função específica e um
e um cumprimento de propósito específico. Para que a igreja de Jesus avance, meus irmãos, nós precisamos ter esse entendimento de que cada um tem uma função importante. A igreja não funciona porque os pastores são bons. A igreja não funciona porque temos um bom louvor. A igreja funciona porque cada um que serve e que cumpre essa vocação do servir entende o seu propósito nesse todo. Porque sem uma das menores partes, o todo pode ser comprometido. E a primeira coisa que eu quero trazer para nós como entendimento do vocacionados, do que é essa vocação de servir, é que todos nós somos chamados a servir. Talvez você criou um pensamento no seu coração de que o servir é somente para os jovens, talvez, que você vê que a nossa igreja tem bastante jovens, ou de que, não, o servir, eu não sou chamado para isso. Mas uma coisa que a gente entende, quando olha para esses textos que nós lemos aqui, todos nós fomos chamados a servir. Quando a gente olha para o significado da palavra vocacionado, ela vai dizer ali que o significado é o cumprimento de algo específico, é a realização de um propósito específico. Por isso que ser vocacionado é algo além de cumprir essa simples tarefa, mas cumprir a vocação de Deus, de servir ao Deus e ao próximo. E quando entendemos que isso não é apenas contribuir com alguma coisa ou realizar uma tarefa na igreja, mas faz parte da nossa vocação de Deus para as nossas vidas, o servir ele deixa de se tornar apenas um cumprimento de algo para se tornar algo essencial nas nossas vidas. Porque quando nós nos disponibilizamos a servir, meus irmãos, fazemos algo muito além de cumprir uma tarefa. E às vezes pode surgir no nosso coração uma confusão de que vocação tem a ver com apenas aqueles que vivenciam o ministério em tempo integral, como um pastor ou um missionário. Porque a gente fala que os seminaristas, os pastores são vocacionados também. Mas o que nós precisamos entender como igreja é que a vocação ela é para todos nós. Ela não é exclusiva do pastor ou do missionário, mas é de todo filho de Deus. Para que nós possamos cumprir a vocação do Senhor, servindo a Ele, seja onde for. Você talvez não foi chamado para estar aqui no púlpito pregando ou ministrando louvor, mas você foi chamado para demonstrar o amor de Jesus. Você foi chamado para estender a mão ao seu irmão. E isso é cumprir a vocação, isso é ser um vocacionado. Porque servir é se colocar à disposição do reino para cumprir essa vocação de Deus em nós. Por isso que é importantíssimo nós entendermos que Deus nos capacitou com um dom único que é exclusivo de cada um. Quando nós entendemos que o servir é a nossa vocação, nós podemos contemplar como o reino de Deus funciona. E isso significa que nós vamos atuar e que Deus vai atuar nas nossas vidas das mais diversas formas. Porque o Espírito, ele capacita cada um de nós. E assim, nós podemos entender que quando nós cumprimos o nosso papel no reino de Deus, a igreja de Jesus avança. Deus deu algo único para cada um de nós e nos deu para colocarmos à disposição do seu reino. E cada dom dado pelo Senhor a cada um de nós serve para completar a obra de Deus. Imagina se a igreja fosse somente os pastores fazendo tudo. Repreendido, né? Porque não tem como funcionar, meus irmãos. Primeiro que dos pastores aqui, só o Dudu que sabe cantar. Então ele teria que cantar toda hora. E olha quantas coisas nós temos aqui na nossa igreja. Quantas áreas nós temos na nossa igreja. Hoje nós precisaríamos mais ou menos de uma equipe de 30 pessoas para atender todas as áreas da nossa igreja num culto. E a gente funciona até com menos gente, porque às vezes tem gente que faz 2 funções ao mesmo tempo num culto. Isso mostra como o reino do Senhor precisa do seu dom e da sua capacidade. Talvez você não vai impactar a vida de uma pessoa ministrando a palavra no púlpito, mas você vai impactar demonstrando através de um abraço, quando você servir na recepção. Ou às vezes você vai impactar a vida de uma pessoa estando ali na cantina servindo uma pipoca para a pessoa. Pode ser que a pessoa venha no culto e ela não goste do louvor, não goste da palavra, mas ela decida
continuar caminhando com Jesus por causa do abraço que você deu. Isso é cumprir uma vocação. Porque ser vocacionado é exercermos o dom que Deus nos deu, servindo ao Rei e ao reino dele. Os nossos dons, eles servem para completar uma obra maior, que até mesmo nós não temos compreensão. Eu sempre penso sobre isso, sobre como na completude do reino de Deus e da ação do Espírito, ele usa, às vezes, as menores coisas que a gente muitas vezes pode até achar insignificante, mas que o Senhor usa para impactar a vida de outras pessoas. Por isso é importante termos isso no nosso coração. Mas outra característica importante sobre o que é ser um vocacionado é que o vocacionado ele é um mordomo da graça de Deus. E quando nós entendemos que somos mordomos da graça de Deus, ou seja, que somos responsáveis por zelar pela obra do Senhor e pela atuação da obra dele, nós podemos contemplar que Deus nos dá a oportunidade de fazermos parte de tudo que ele faz. Deus não é um Deus egoísta que quer fazer tudo sozinho, ele quer envolver as nossas vidas no cumprimento da sua obra. E no reino dele não existe maior ou menor, porque servir não tem a ver com status, não tem a ver com cargo, mas tem a ver com a responsabilidade de cumprir a vocação de Deus em nossas vidas. Hoje eu estou fazendo igual o pastor Calixto, meus irmãos, porque eu nunca preguei usando slide. Então, eu peguei o exemplo dele que deixa com a esposa, e a esposa vai passando, e eu estou falando e ela está passando aqui. Então, vocês estão vendo que está mexendo aí, não sou eu, é ela que está seguindo ali, me ajudando. Mas continuando, é quando nós servirmos que nos tornamos instrumentos de Deus. E instrumento é ser usado para ele como mordomo que zela e que contribui para que a obra dele avance. Porque quando nós cumprimos a vocação que Deus nos deu, a missão de Cristo avança, a igreja de Cristo avança. Por isso, essa compreensão de que quando servirmos, nós nos tornamos parte daquilo que Jesus faz. Isso envolve a nossa responsabilidade de entender que os nossos dons, eles não são para serem guardados. A gente vê que na palavra sobre os talentos e como Jesus fala que o talento que nós recebemos do Senhor deve ser multiplicado e colocado à sua disposição. Por isso, que nessa noite nós possamos ter esse entendimento de que precisamos viver essa vocação de Deus para o servir. Mas talvez você está se perguntando do porquê nós servimos. E temos algumas coisas que entendemos sobre os motivos do porquê servimos. E a primeira delas é que nós servimos em obediência ao Rei. Mateus 9, 37 e 38 diz assim: Então Jesus disse aos seus discípulos, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mandem trabalhadores para a sua seara. Nesse exemplo aqui, Jesus está falando sobre a importância de que quanto mais nós entendemos que o trabalho é grande, e ele sempre vai ser grande, até que Jesus volte, mas que nós podemos contribuir para que o reino de Deus avance através da obediência ao mandamento que ele nos deu para servir. Outra característica do porquê servimos é que nós servimos porque fomos servidos por Jesus. João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A verdade, meus irmãos, é que nós já recebemos do Senhor a recompensa. A recompensa já veio e por isso nós, num ato de correspondência a esse amor de Jesus por nós, é que nós servimos. Edio Natamura, que é um filósofo, pastor, ele tem uma frase que sempre me marca muito quando eu penso sobre servir, que ele diz assim: quem trabalha faz para receber algo, mas quem serve faz porque já recebeu. E essa é a verdade sobre as nossas vidas. Nós não fazemos porque temos um objetivo de sermos recompensados ou vistos. Nós servimos porque já fomos recompensados. O Senhor já nos deu a vida eterna e é por isso que nós servimos. Nós servimos também porque faz parte do nosso propósito.
Cada um tem um propósito específico de Deus, e o propósito que Deus deu para a minha vida não é o mesmo que a sua. Mas se nós tivermos esse entendimento de que todos nós temos um propósito e caminharmos nessa direção, nós estaremos agradando ao Senhor. E por último é que nós servimos porque somos extensão de Cristo. 1 Coríntios 11:1, sejam meus imitadores como também eu sou imitador de Cristo. Que é Paulo falando sobre como nós devemos imitar a Jesus. Porque o servir, o ser vocacionado, não tem a ver apenas com o que vivemos aqui dentro, mas tem a ver com sermos imitadores de Cristo aonde formos. E um vocacionado é um imitador de Cristo. E por isso nós temos que ter essa convicção no nosso coração de que o servir, que era uma característica que Jesus tinha, Jesus serviu o tempo todo que ele esteve aqui, com os dons que ele tinha, com as capacidades que ele tinha. E nós devemos corresponder e imitar o nosso Salvador. É isso que nós temos que ter no nosso coração como convicção. Amém? Esses foram os princípios, mas eu quero falar agora um pouco de algumas características de um vocacionado. A primeira delas é que um vocacionado ele serve em amor ao Senhor e em amor à igreja. Colossenses 3, 24 vai dizer assim: tudo o que fizerem, façam de coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Esse texto aqui ele nos comunica que o amor ao Senhor deve ser esse combustível, essa força motriz interna em nós para que possamos servir. O amor ao nosso Salvador ele deve ser tão grande a ponto de que nós não conseguimos ficar sem servir, nós não conseguimos ficar parados. Eu comecei desde muito cedo a servir, meus irmãos, e uma coisa que eu tenho convicção é que não importa o que a gente faça, estando em lugar de evidência ou não, o Senhor ele está olhando o nosso coração. E é para Ele que nós servimos. Teve vários momentos que eu servi ao Senhor quando ninguém estava vendo. E o Senhor me recompensou. O Senhor, Ele cuidou de mim. Então, que nós possamos ter isso no nosso coração, que o amor e a devoção ao nosso Deus seja aquilo que vai manter a chama acesa e o nosso coração no lugar certo. Porque se nós olharmos simplesmente para as nossas vidas, nós não iremos continuar servindo por muito tempo. Mas quando olhamos para o Senhor, é isso que vai manter o nosso coração disposto a servir. Mas também, além do nosso amor ao Senhor, servir também tem a ver com amor à igreja. Nós precisamos amar as pessoas e desejar que elas se aproximem de Deus. Você um dia foi num culto onde você não estava bem, talvez você não conhecia o Senhor Jesus, você estava passando por uma situação difícil e você foi impactado naquele culto pelos louvores, pela palavra, por um gesto de amor. Mas tinha toda uma equipe que estava servindo para que aquele dia pudesse acontecer na sua vida. Você tem esse dia que te marcou e que você sabe que foi o dia em que sua vida foi marcada pelo poder do Senhor. Mas para que aquele dia pudesse acontecer, aquele culto, aquele retiro, aquele congresso que você foi, eu não sei, tinha toda uma equipe servindo. E nós, como igreja, entendemos isso, que a vocação ela tem a ver com essa completude do reino de Deus e com esse amor também à igreja. Mas também nós servimos em submissão às nossas lideranças. E que Efésios 5:21 vai dizer assim: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Nós entendemos que Deus estabeleceu líderes na nossa igreja para nos guiar e instruir. E das mais diversas áreas que nós temos aqui, nós temos líderes que o Senhor instituiu, o Senhor colocou ali. E nós precisamos acreditar na visão que Deus deu para esses líderes e caminharmos juntos nesse mesmo objetivo. Por isso, talvez você tenha experiências de outras igrejas, mas esteja aberto a aprender, porque sempre que nos sujeitamos a uma liderança, podemos aprender algo novo. Mas também, um vocacionado, ele sabe descansar. Ele sabe que o descanso é parte do chamado do vocacionado.
Quando nós só fazemos, e a gente não quer que você simplesmente sirva para fazer coisas aqui, mas a gente quer que você esteja bem. E parte de você estar bem é saber descansar. Porque a partir do momento que a gente não descansa, a gente se sobrecarrega e se desgasta. E o desgaste vai gerar frustração. E a frustração nos leva para longe do cumprimento da nossa vocação. Claro, precisamos ser ativos e comprometidos na nossa escala, mas precisamos também lembrar que nós precisamos de alimento para continuar. Então, quando você for servir, sirva de todo o teu coração, se dedique. Mas também tenha cultos que você vai sentar e vai ser alimentado pela palavra. Tenha cultos que você vai receber do Senhor também. Porque não é apenas o servir que nos interessa, mas é você estar bem. Esse é o principal, na verdade. É você estar bem com o Senhor, é você estar sendo alimentado. Nunca deixe o serviço se tornar um peso, um fardo nas nossas vidas, ou ser encarado como um trabalho. E use o descanso e a renovação como uma motivação para você continuar servindo. Mas como é que a gente faz para servir aqui na nossa igreja? A gente tem um caminho para você servir, ele não é um caminho complexo, meus irmãos. A gente já viu ali em algumas igrejas que existem caminhos muito complexos, e a nossa ideia é ser um facilitador para que você cumpra a sua vocação. Mas, basicamente, é você se tornando membro da nossa igreja, porque entendemos da importância de ser parte da nossa comunidade, da nossa igreja, da nossa família. Depois é simplesmente você escolhendo a área que você quer servir. Você vai receber um treinamento do seu líder ali, e então você vai começar a servir. Você vê que não é um caminho complexo, é um caminho para a gente facilitar, para que você cumpra essa vocação. Algumas coisas que são importantes que eu vou falar sobre as rotinas ministeriais, sobre coisas que são gerais. Claro que cada área tem alguma coisa específica, mas nós temos rotinas ministeriais que são gerais para todas as áreas. Que, primeiro, é a pontualidade nos horários. Nós somos comprometidos a estarmos aqui nos horários certos. Os nossos vocacionados são comprometidos a isso. A vestimenta aqui, a gente não estabelece um padrão uniforme certinho ali com a logo da igreja. Não é simplesmente isso, mas é uma consciência da vestimenta que vamos usar. Não usarmos uma vestimenta que vai causar constrangimento aos nossos irmãos. Esse é o cuidado que devemos ter também. Uma postura de alegria e acolhimento. E aqui não entenda que é para você ser extrovertido e sair pulando e sorrindo para todo mundo, porque nem todo mundo tem essa característica no seu temperamento. Mas é refletirmos a face de Cristo. Amém. Enquanto servimos também. E também ali o cumprimento das atribuições da função que você vai ter, cuidado com os materiais e com o patrimônio da igreja. É sempre importante termos isso também, porque a igreja tem investido nos materiais e prezarmos por aquilo que usamos no nosso servir e reportar às lideranças. Tanto coisas para melhorar, quanto algum ajuste, alguma intercorrência, sempre reporte às lideranças, porque é importante esse processo de submissão ao líder. Meus irmãos, nós somos vocacionados. Isso significa que nós amamos a Deus e a igreja. Que nós servimos porque entendemos o nosso propósito. Que nós buscamos agradar ao Senhor em tudo que fazemos. E que somos excelentes na nossa postura e nas nossas atitudes práticas. É isso que queremos ter como vocacionados. Amém, meus irmãos? E agora você vai ter a oportunidade de conhecer um pouco mais das áreas que você pode contribuir. E eu quero já chamar a Rê aqui, porque a gente vai agora os líderes das áreas vão apresentar a visão ali de cada área e como funciona cada área para servir. Então, esteja atento também para que você, se ficar alguma dúvida no final, você vai ter a oportunidade de perguntar e se informar mais, mas para que você busque o lugar que você vai poder contribuir e cumprir a sua vocação. Amém? Boa noite, igreja. Eu vou explicar um pouquinho como que funciona a gestão de culto. A gente, basicamente, atua antes, durante e após os cultos. Primeiro, eu vou falar a nossa missão. Então, a gente tem como missão fortalecer e melhorar os processos internos para organizar os cultos com agilidade e excelência. Então, como que funciona, né, na prática?
Antes e durante os cultos, a gente fica à disposição da igreja, dos voluntários, dos pastores, para qualquer eventualidade que possa ocorrer. A gente está ali à disposição para tentar resolver algum problema ou alguma coisa que não estava programada. A gente está à disposição para isso, além também da gente prestar apoio aos voluntários, distribuindo os crachás, os coletes ou qualquer outro material que eles vão utilizar ali naquele dia que eles vão servir. Essas são as nossas principais funções, assim, antes e durante os cultos. Além também de ficar à disposição de toda a igreja para qualquer coisa que aconteça e que a gente possa auxiliar para resolver da melhor maneira. Então, o nosso objetivo é servir os pastores, os voluntários e os membros com acolhimento e organização, facilitando a escala de cada voluntário e garantindo um ambiente de culto preparado para todos que vão vir cultuar naquele dia. É isso. A gente está já tratando ali com o Heron, que é nosso segundo secretário, ele é da parte jurídica também, e a gente conversou ontem sobre isso, então estamos providenciando, tá? Meus irmãos, vou falar aqui sobre o Ministério de Recepção. A nossa líder é a Joyce Dege. E esse ministério tem, então, um propósito, é receber as pessoas na porta com alegria, com amor, acolhendo essas pessoas, refletindo o amor de Jesus através de um sorriso, de um abraço e com palavras de boas-vindas, criando assim um ambiente caloroso. Eu poderia lembrar de várias experiências que nós, que já tivemos a oportunidade de trabalhar ali em recepção, já tivemos com pessoas. Vou contar o caso de uma mulher. Ela tinha enfrentado um sério problema em casa, passando por um processo de rejeição, e essa mulher pediu para Deus assim: estou a ponto de desistir de tudo, eu vou naquela igreja e eu preciso de um abraço. Quando ela veio subindo a rampa, chegando aqui na recepção, tinha uma irmã, geralmente são duas pessoas, né, que ficam ali trabalhando. Aquela irmã que estava escalada naquele dia para trabalhar na recepção, simplesmente abriu os braços para ela e deu um sorriso. Foi como um imã para ela. Ela foi, já chegou ali, se jogou naquele abraço e ficou colado ali. Veja a importância de você fazer a obra do Senhor com alegria, com paixão, como se fosse o próprio Senhor Jesus recebendo aquela pessoa. A gente não consegue imaginar o impacto que pode dar um sorriso. Já vi pessoas falando: que sorriso aquela pessoa. Eu fiquei encantado no dia que eu cheguei e falei: nossa, ela se sentiu tão bem. E aí, em seguida, foi o louvor acontecendo, que vocês vão ver daqui a pouco a pessoa explicando. E tudo que a gente tem feito aqui na igreja, nós temos sempre feito a base de oração, antes, durante e depois. Tem pessoal de intercessão, e cada uma das equipes ora. A importância da gente colocar as nossas vidas, como está lá no livro de Romanos 6:13, que a Bíblia fala assim, que você tem que ser um instrumento da justiça de Deus. E eu já falei isso algumas vezes, vou repetir aqui. Para que serve o instrumento? Uma pergunta tão ampla, uma resposta tão objetiva, para ser usado. Então, servir na obra do Senhor é ser usado para a finalidade para a qual Deus te escolheu, em qual área você decidir trabalhar. E por menor que você possa achar que vai dar algum resultado ou não, você não faz ideia de como Deus pode usar a tua vida. Quem pode participar? Todos aqueles que tiverem um coração disposto a impactar vidas através de um acolhimento. E muitas vezes você pode estar recebendo alguém, talvez pensando: é meu último dia, é a última chance que eu dou para Deus falar comigo, e você pode ser essa pessoa. Eu tenho algumas experiências de outra igreja que também nós trabalhamos, de que eu vi a pessoa chegando, eu nunca tinha visto aquela pessoa. Ela vinha assim, 2 rios, um de cada lado, chorando. Eu não fazia ideia do que estava acontecendo. Ela mal e mal conseguia olhar para nós. A gente deu boa noite, nem conseguimos dar um cumprimento, abraçar. Mas tempos depois, essa pessoa sendo transformada e tratada na presença de Deus, ela nos procura no dia que a gente estava escalado e diz assim: aquele dia que eu cheguei aqui, eu nunca vou esquecer do seu boa noite. Mas eu só consegui falar boa noite. Mas veja, quando você se coloca na presença de Deus, assim, eu vou servir com aquilo que o Senhor me capacita, Deus faz coisas que você não pode imaginar. Tá? Então,
o nosso carinho, dizendo para a igreja aqui, sirva com alegria naquilo que Deus te chamou, naquilo que você se prontifica a servir, porque você vai ser bênção na vida de alguém. Como servimos? Através de escalas previamente combinadas, geralmente um culto por mês. E é uma alegria a gente servir. No final, a gente vê as famílias indo embora, e tem pessoas que falam, tem gente que dá até uma palavra testemunhando no final, antes de ir embora, obrigado pelo acolhimento. Então, essa é a nossa palavra com relação ao Ministério de Recepção, e fica aí o convite para você vir participar conosco ali. Boa noite, igreja. Estou aqui à frente do Ministério de Comunicação. Então, é o Ministério... Agora, passadora de slide. É um ministério que tem como foco capturar, registrar e transmitir a essência da nossa igreja e aquilo que Deus está fazendo no nosso meio. Hoje a gente vive numa era muito visual, né? A gente gosta de ver foto, de ver imagens, a gente está o tempo todo ali com o celular, com o computador. Então, a gente usa isso também para a glória de Deus. Então, esse é o time responsável por filmar, tirar fotos, criar ali imagens que a gente coloca nas nossas redes sociais, aqui na igreja, em alguns folhetos, panfletos, coisas que vocês veem por aí. Então, também quero deixar aqui o recado em como essa é uma área muito linda que a gente pode usar para levar a palavra de Deus a mais pessoas, né? Às vezes, aquela imagem que a gente coloca ali no Instagram, o que você recebe no WhatsApp, você compartilhando aquilo pode despertar ali a curiosidade de alguém a assistir aquela pregação, ou então, vendo ali as fotos, os vídeos, a pessoa fica, né, com vontade, curiosa para conhecer mais da nossa igreja e aí, consequentemente, conhece mais ao Senhor. Então, essa é mais uma oportunidade aqui para você se engajar. E o que quer dizer a comunicação, né? Como que eu posso servir? A gente tem aqui dentro algumas áreas. A primeira é a da criação. Então, é o time responsável ali por criar todas as artes. Então, é um time que trabalha bem nos bastidores, ali durante a semana. Então, vocês veem, sempre tem projetado aqui uma imagem ali na pregação, ou, às vezes, né, uma imagem de aviso da conferência, de coisas assim. Então, esse é o time que trabalha ali para criar essas imagens. Temos os stories, então é o pessoal que faz as filmagens, né, aqui durante o culto, durante as nossas programações, e que acaba indo lá para o nosso Instagram da igreja. A fotografia, que aí também a gente usa aqui tanto nos cultos e nas outras programações. Os Reels, e aí aqui também é um termo bem Instagram, né? Então são aqueles vídeos mais curtos que a gente usa ali também para carregar uma mensagem. E, por último, os avisos. Então, aquele vídeo que sempre passa aqui nos cultos e depois chega lá no nosso WhatsApp, que a gente grava ali no jardim, para a gente passar para vocês qual que é a agenda da igreja, qual que são as próximas programações. E aí você pode pensar, Jenny, o que eu preciso para servir? Eu preciso ter a última geração do iPhone? Ou eu preciso ter uma câmera profissional lá na minha casa? Ou, às vezes, também é uma área que gera um pouquinho de receio, porque você pode pensar, mas eu não sei mexer muito com tecnologia. Mas eu estou aqui para te dizer que o que você precisa para servir na comunicação é estar disposto a aprender. Eu também não sabia muita coisa, até hoje estou aprendendo para estar aqui. Quando eu entrei no ministério ano passado, ali em outubro, mais ou menos, eu nunca tinha pegado numa câmera, eu não sabia nem ligar direito. E aí a gente fez um treinamento, eu fiz ali umas perguntas para a galera que já conhecia um pouco mais que eu. E aí eu fui praticando, e hoje eu consigo estar aqui tirando algumas fotos. Então, a gente vai se ajudando. Então, aqui não tem limitação, a gente faz treinamento, a gente se ajuda, e aí, com a prática, você vai se desenvolvendo ali. O importante é você estar disposto a aprender, disposto a buscar. E está também com esse olhar atento, criativo, né? O pessoal falou aqui o quanto Deus te deu algo único. Então, às vezes, uma ideia que você tem para fazer um vídeo ou um tipo de foto pode ser super importante e interessante aqui para a caminhada da nossa igreja. E amar a igreja e querer fazer parte dessa comunicação daquilo que a gente está vivendo, né? Uma experiência bem particular, né? Mas quando eu estava ali no retiro dos jovens ali servindo através da fotografia, gente, era tão lindo poder olhar a igreja adorando, porque a gente normalmente fica virado para cá, né? Então, você não olha muito ao redor,
Mas foi tão legal poder estar ali com a câmera e ver o pessoal se entregando, adorando. Eu me emocionava e falava, cara, que precioso é poder estar aqui registrando esses momentos e coisas que ficam depois guardadas ali na nossa memória, às vezes na caminhada de cada um. Então, esse é o meu grande convite. Venham fazer parte da comunicação. Boa noite, igreja, tudo bem? Me chamo Tiago, eu estou à frente do Ministério de Transmissão. A nossa visão, ela é uma visão de facilitar a transmissão da mensagem para fora da igreja, né? Ela é um ministério muito de dentro para fora, para que a gente consiga transmitir as pregações, as palavras, as dinâmicas de culto através da live, seja para o Brasil, para fora, né? O maior apreciador disso, acho que é o pastor Calixto, meu fiscal de link. Passou 10 minutos, ele está lá, cadê o link do culto? Estou de casa. Então, através disso também eu vejo que é muito importante, né, esse ministério para as pessoas conseguirem acompanhar o culto na medida que ele acontece. Ele é para todo mundo que é membro e que é crente. De resto, a gente resolve ao decorrer do ministério. Responsabilidades. Chegar de 15 a 20 minutos antes do culto é muito importante para que a gente consiga repassar os detalhes das lives, para que a gente consiga compartilhar também, e o link do culto ali é sempre bom para que a gente consiga revisar os equipamentos e estar sempre atento a isso. O início e fim de live do YouTube já aconteceu uma vez, a gente deixar 3 horas a live rolando, 2 horas e pouco, sem ninguém, sem áudio, só aquela telinha colorida, preta, que tinha antigamente nas televisões. Mas só se atentar a isso para que a gente não cometa esse erro de novo. E interagir quando necessário com a live, né? Muitas vezes as pessoas comentam que o áudio está baixo, o áudio está alto, o áudio está estourado, está sem imagem. Então é sempre bom que a gente fique atento a isso. E também pontuá-los antes de avisá-los de que, às vezes, a gente já notou o erro, já notou o problema e está trabalhando para resolver. Agora, falando do Ministério de Multimídia, que eu também estou à frente, né? Graças a Deus por isso, o Senhor capacita e nos dá força para continuar. Nossa visão, diferente da transmissão, ela é um ministério que trabalha de dentro da igreja para a igreja, né? A gente entende que esse ministério ele ajuda a igreja a se conectar com o culto, né? Como a Jenny falou ali, das mensagens, é muito bom quando a gente tem uma mensagem que transmite o que o pastor quer falar com imagens, né? Então foi muito bom, a gente tem um preparo ministerial ali, e o Zé, que é um membro aqui da igreja, ele comentou quando que o Jeff ele pregou sobre o orgulho, né? E foi a imagem do anjo caído ali, de que tem toda uma analogia por trás, é bom para que a gente consiga se conectar na pregação nesse sentido também. E nas dinâmicas de culto, dízimos e ofertas, os vídeos de aviso, é sempre bom. Responsabilidades. Chegar de 15 a 20 minutos antes do culto, checar as letras das músicas e estar atento às músicas surpresas, né? Muitas vezes o Espírito Santo nos guia para momentos de louvor, quase uns medleys ali, e não acha música e pesquisa, e bota no Shazam, o que está acontecendo. Mas que o Espírito Santo nos guie e nos ajude a achar as músicas. E é um ministério que, assim, vão te julgar, porque se você esquece de passar 1 segundo, então assim, ó. É difícil, é difícil. E ficar atento às passagens bíblicas solicitadas. Muitas pessoas, elas não têm, ou não trazem Bíblia, então é bom para que elas consigam acompanhar também o pastor. É isso. Boa noite, igreja. Então, sou a Adneia. Então, eu lidero a cantina, junto com uma equipe muito especial, que eu sempre falo para eles, tanto a equipe de domingo quanto a equipe de sábado, que sem eles nada seria possível. Então, antes de mais nada, muitos estão aqui, então eu quero glorificar a Deus pela vida de cada um de vocês, que estão sempre juntos ali, fiéis nessa missão, né? Então, o propósito da cantina, ela é transmitir o amor de Jesus através do trabalho das nossas mãos, né? A gente é o responsável pela comunhão pós-culto, tanto do domingo quanto no sábado, né? Que é sempre uma bênção. E a gente faz também a pipoca para as crianças do Flechas, né? Então, isso. Então, se você quiser participar com a gente nessa, né, de ser responsável por essa comunhão pós-culto, você pode ajudar no domingo. No domingo, a gente faz a pipoca para as crianças do Flechas. Então, você pode ser a tia da pipoca ou o tio da pipoca. É muito gostoso. Eles nos olham de forma diferente. É muito bom.
e também para fazer a pipoca para toda a igreja. Então, é algo bem tranquilo, né? A gente se organiza, tem irmãos que gostam de chegar antes, deixar pronto e vir para o culto, tem irmãos que preferem ficar durante o culto, assistir na cozinha e fazer lá, então é bem gostoso e gratificante. E no sábado, não são todos os sábados, mas é combinado, né? E a gente conversa de acordo com a disponibilidade. A gente vê primeiro quando que vai fazer, quem que vai participar, e, enfim, a gente se organiza. No domingo, a gente tem uma escala já definida antes de iniciar o mês. A gente conversa entre nós, como equipe, qual domingo fica bom, qual que não fica, e a gente vai se organizando. Hoje em dia, a gente está com uma equipe que a gente serve uma vez por mês, né? Se você quiser agregar a nossa equipe, quem sabe uma vez a cada 2 meses, né? E no sábado a gente vai conversando. Se tiver interesse, né, a gente vai vendo quando mas só tenho a dizer para vocês que é muito bom ver a igreja do lado de lá da janelinha. Se você quiser participar, é muito bom, não vai se arrepender. E a gente vai estar servindo pipoca ali para a igreja hoje de uma forma diferente, né, porque o salão está ocupado. Então, você pode pegar a sua pipoquinha e, se tiver interesse em servir, fazer um teste, conversar, ver como é que funciona, a gente vai estar ali do ladinho e a gente vai conversar, e quem quiser participar vai ser muito bem-vindo, vai ser benção. Tá bom? Obrigada. Boa noite de novo, igreja. Meu nome é Lucas, a gente vai falar sobre o ministério de louvor. Então, eu só queria ler rapidamente um versículo com vocês, do que a palavra diz sobre o louvor, né? Então, celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras, sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cântico, saibam que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor, rendam-lhe graças e bendigam o seu nome. Então, nós como ministros de louvor, né, da pessoa que toca qualquer instrumento, da pessoa que canta, nós temos essa responsabilidade, a função de, através da música, através dos dons que o Senhor nos deu na música, conduzir a igreja em adoração com isso que nós lemos, os cânticos de louvor, os hinos de louvor, e é isso. Pode passar ao próximo. Onde nós servimos, gente? Temos a reunião de oração, que às vezes fazemos violão, a maioria das vezes está com a Ju, mas também, né, acho que seria bom ter um violãozinho lá, para dar uma folga. Temos as vigílias, e temos escalas mensais, que a gente faz os times aqui, né, as bandas que vocês veem em todos os cultos de sábado e domingo. Tá? E como que você pode servir? Cantando com qualquer instrumento, teclado, bateria, carrom. Se você souber tocar banjo, triângulo, venha que também estamos recebendo. E eu queria lembrar, gente, um Salmos 33:3, que diz assim, é uma responsabilidade de todo ministro de louvor, quem está iniciando, quem quer servir, quem, enfim, está há anos, né, como ministro, diz assim, entoem para ele um novo cântico, toquem com habilidade, cantem com alegria. Então, o Senhor, Ele espera isso de nós, sempre com o lábio, né, com louvores, com novos cânticos. Ele espera de nós tocar com habilidade e, principalmente, sempre mantendo a alegria no servir e em estar aqui em unidade fazendo isso. Amém? Isso aí. Meu nome é Davi, minha esposa Beatriz. Então, nós somos os líderes da intercessão. Aí é a mascote agora, nossa filha. E como na parte da intercessão, a gente tem como missão descobrir espiritualmente a vida da igreja, os pastores, os membros, os eventos, cultos, durante todos os dias, para que a vontade de Deus ela se cumpra de forma plena. E isso é algo que a gente tem como objetivo mesmo, que cada coisa que a gente tem, evento que a gente tem na igreja, que a gente possa estar lá cobrindo, para que a vontade de Deus ela possa estar fluindo, para que tudo aquilo que o Senhor deseja realizar, ela possa estar se cumprindo de forma plena. E isso é algo que a gente quer estabelecer até como uma cultura de igreja, né? Não só somente uma pessoa, só o pastor, ou só fulano, ciclano, mas para que a igreja entenda essa visão da importância da oração. Algo até curioso é que quando eu comecei aqui na intercessão, eu falava, meu Deus, o que eu vou orar, o que eu vou falar, não sei orar, olhava a oração dos outros, ficava, meu Deus do céu, não consigo fazer uma oração tão bonita ou tão plena, mas não sobre aquilo que a gente fala, ou sobre o quão eloquente a gente é, mas é sobre o nosso coração e aquilo que a gente tem para entregar ao Senhor.
E todos vocês estão convidados a estarem na intercessão. Então, antes dos cultos, a gente se reúne, normalmente, agora antes do culto da noite, 45 minutos antes, ali embaixo, na fonte, ali, para estar orando junto. E é um convite para toda a igreja. Se você tem interesse, venha, apareça um final de semana, venha conhecer como a gente trabalha, e você vai ver que é algo apaixonante. E a gente entende que, assim, como eu falei, né, a gente entende que esse ministério da intercessão é para toda a igreja, é aberto para toda a igreja. Boa noite, igreja. Meu nome é Matheus, essa é minha esposa Rebeca, e juntos nós estamos liderando o ministério infantil da igreja, que é o Ministério Flashes. Pode passar? Então, a nossa missão, ela se baseia ali naquelas 3 frases, que cada criança é uma flash, elas são ensinadas com um propósito, e elas, no momento, estão guardadas na aljava, que é o nosso ministério. Então, diferente do que a gente pensa, assim, no Flechas a gente busca não focar só como um momento de recreação das crianças. Então, a gente deixa ali a criança para o adulto conseguir assistir o culto e depois a gente busca lá, né? A gente foca em preparar as nossas crianças, e vendo elas como flechas, para o momento em que elas vão ser lançadas. Então, durante os nossos cultos, a gente prepara ali os cultos para cada faixa etária, ali separamos em algumas idades, e ali a gente ensina e afia elas como flechas à luz da palavra, e ensinando ali numa linguagem que elas vão entender a visão que a gente tem aqui na igreja e a visão que a gente tem para elas como crianças, para que quando elas cresçam e saiam no Flechas, elas consigam continuar a vida assim como cristãos. Então, nossa visão é que o Flechas não é uma recreação, ele é um culto adaptado, e com isso a gente traz a mesma visão que a gente tem aqui na igreja lá para o Flechas. Então, lá a gente também tem um momento de louvor, a gente coloca músicas que a gente canta aqui lá. Quando tem a ceia aqui, tem a ceia lá, as crianças também fazem a ceia. E dentro dessa visão, a gente entende que os voluntários que servem no ministério, eles são ministros do evangelho. Então, a gente sabe que a gente chama de tio, a gente chama de tia, mas a gente tem um entendimento lá no coração que nós somos ministros do evangelho dessas crianças. Então, a gente tem a área de professores e auxiliares, que são as crianças que são os voluntários que vão ficar com as crianças durante o culto, que vão preparar as aulas, e a gente tem um material que é totalmente preparado já, então você não tem que pensar em qual tema você vai dar, qual conteúdo você vai dar. A gente já tem tudo isso organizado. O que você precisa fazer é preparar a aula numa linguagem que as crianças vão aprender. E tão importante quanto isso é desenvolver um relacionamento com as crianças. A gente vê como é precioso elas terem esse olhar com a gente de respeito e de admiração, e tudo que a gente fala para elas tem muito valor. Então, um voluntário que trabalha no Ministério Flechas, ele é aquela pessoa que, por muitos anos, depois que as crianças saírem, vão continuar tendo aquele olhar e aquela lembrança de, nossa, essa pessoa me ensinou uma coisa que ficou guardadinha no meu coração até hoje. Então, a gente quer convidar você que tem esse perfil de um coração pastoral, um coração que ensina, que gosta dessa área de ensino, para vir servir com a gente também. Olá, igreja. Boa noite. Vim aqui falar sobre o Ruama, né? O Ruama é nosso ministério com mulheres em situação de prostituição, em que a gente vai nas avenidas mostrar o evangelho para elas, o amor de Deus. Pode passar? Então, nós temos diferentes ramificações dentro do Ruama. Uma delas é a ida semanais nas avenidas de Curitiba. Então, onde a gente vai começar o relacionamento com as meninas. A gente vai, pergunta o nome, tenta conversar o mais breve possível, porque elas estão trabalhando naquele momento. Então, a gente faz essas idas semanais. Até então, são nas quintas-feiras de tarde e na sexta-feira à noite de madrugada. Então, são essas nossas idas que a gente vai. A outra forma também é a gente busca criar o relacionamento com elas, marcando um café, às vezes uma ida num parque. A gente tem, às vezes, também, quando as meninas são de fora, a gente tenta fazer algo mais turístico também, para elas poderem conhecer e a gente continuar esse vínculo. Então, onde a gente conhece ela, a gente sabe um pouco mais da história, elas conhecem a gente também, que isso também é importante.
Então, a gente faz isso para permanecer o relacionamento e cada vez mais mostrando do amor de Deus. Então, é um momento que a gente ministra também a palavra do Senhor. Então, mas esses cafés são dias que a gente tem disponibilidade e elas também. Então, é muito flexível, né? Não é um horário cravado, é toda segunda-feira. É muito flexível e depende também da gente e delas também para a gente marcar esses cafés. E também nós temos um jantar que a gente serve, que a gente chama de banquete, que é uma vez por semestre. Então, a gente teve um agora em abril, que eu comentei também com os irmãos, que é um momento que a gente faz meio que de culto, assim, mas a gente chama de banquete, onde tem comida, né? Daí depois tem um momento de louvor, ministração e oração por elas. E a gente teve alguns dos nossos irmãos aqui também servindo lá. E foi muito, muito especial, que daí serve como garçom, algo assim também, tipo, para mais vivenciar e poder começar a ver uns rostinhos mais de perto. Pode passar? Então, ali a gente teve, né, o banquete em 2025, que teve 12 pessoas convidadas ali, e 10 eram mulheres da Avenida. Pode passar? E também agora, em abril de 2026, teve 18 pessoas que são da Avenida. Mas aqui eu queria abrir, né, para os irmãos as formas de servir. Não necessariamente, Carol, não dá para ir meia-noite para a Avenida na sexta-feira. Ok, não tem problema, a gente abre também para intercessores. Então, a gente tem um movimento de intercessão no grupo, a gente sempre vai mandando, orem por isso, a gente vai fazer um movimento agora, a gente vai ter um café, ora por isso. Então, um coração intercessor e também, às vezes, alguém tem uma disponibilidade durante o dia. Carol, eu consigo, às vezes, num café. Beleza, eu vou te falar, quarta-feira vai ter um café, você pode ir comigo? E é isso, e a gente vai trazendo isso. Então, são essas 3 formas, né? Intercessão, café e também nas idas nas avenidas. Então, seria muito importante. Às vezes, a gente não quer realmente ir até a avenida. Às vezes, fica meio assim, não quer... Ok, isso está tudo bem, porque vai desenvolvendo, mas a gente deixa aberto também para intercessores. A gente também precisa, porque é o que sustenta o nosso ministério. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Você vê quantas áreas que você pode contribuir servindo, né? Tiago falou aqui que o pastor Calixto é o fiscal do Link, ele também é o fiscal de missões, ele perguntou de missões, então eu vou falar sobre missões, mas você também pode servir ali no Ministério de Missões, você pode conhecer um pouco mais do Ministério de Missões, agora em maio que nós teremos um congresso de missões, e você vai poder conhecer ali as áreas, os missionários, e existem diversas formas que você pode servir, né? Intercedendo por um missionário, investindo financeiramente, mas também apoiando, acompanhando, num cuidado também ali de conversar, de mandar uma mensagem para o missionário, porque às vezes eles precisam desse cuidado também. Então, venha no Congresso de Missões que nós teremos em maio, que você vai conhecer um pouco mais. E daí, se você já quiser se adiantar, pode falar comigo, com o pastor Calixto, com o pastor Jefferson, que a gente vai poder auxiliar vocês aí. Tá bom, meus irmãos? Essa foi a nossa apresentação do Vocacionados, das áreas que você pode servir, mas ainda não acabou. Nós temos agora a feira, que é ali embaixo, onde você vai poder ir em cada estande ali e conhecer um pouco mais das áreas, se ficou alguma dúvida, alguma situação que você gostaria de servir, mas não entendeu bem, ou alguma coisa a mais que você quer saber sobre as áreas que você se interessou, você vai ali, vai conversar com o líder ou com os voluntários que estão servindo, que estão apoiando também. Igual a Dinéia falou, cada estande vai ter um presentinho ali para você, então passa ali em cada estande para pelo menos conhecer, né, saber como é que vai ser, como é que funciona. Né? E não deixe de passar no da pipoca, porque a pipoca ela é tradição aqui da nossa igreja. Tá bom, meus irmãos? E também aqui está um QR Code, para que você, se você deseja servir, para que você preencha esse QR Code ali e possa colocar ali a tua área de interesse, a gente vai estar passando e os líderes vão estar entrando em contato com vocês, mas você pode fazer isso lá embaixo também, conversando diretamente com os líderes. Tá bom, meus irmãos? Da minha parte era isso, pastor Jefferson. Boa noite, igreja. Quero trazer só uma palavra pastoral de direcionamento também em relação a isso. Nós sabemos que muito daquilo que Deus faz nas nossas vidas não é para nós mesmos desfrutarmos. Às vezes até a gente desfruta, mas o objetivo final nunca é parar em nós. Hoje de manhã, lembrei os irmãos durante a pregação de que os dons que o Espírito Santo distribui para a igreja nunca é para o indivíduo se beneficiar deles, é sempre para alcançar a vida do outro.
e até mesmo o fruto produzido pelo Espírito nas nossas vidas é para que o outro experimente. Então, servir é um desafio de amadurecimento da nossa fé. Porque o próprio Timothy Keller afirma que é impossível o cristão amadurecer na fé sozinho. É impossível desenvolver a fé de forma solitária. Todo aquele que deseja crescer em Cristo Jesus precisa se envolver no serviço ao próximo. E o que a igreja faz? Proporciona isso. De alguma forma, você alcançar, tocar e abençoar a vida de alguém por meio daquilo que Deus está fazendo na sua vida e por meio daquilo que Deus entregou em suas mãos como um dom, como um talento, para que essas vidas sejam alcançadas. Vamos orar para a gente encerrar essa parte aqui em cima e depois nos encontramos ali embaixo para conversar um pouco mais. Você pode ficar em pé, por favor?